Nessa aula eu vou mostrar para você rapidamente alguns painéis e opções que o Photoshop tem. Eu vou criar um arquivo novo aqui. Eu vou utilizar um tamanho padrão de web mínimo, 1024x768. Por que eu costumo sempre usar isso aqui? Porque é um tamanho mínimo que hoje em dia nenhum monitor vai exibir menos que isso, nenhum celular exibe menos que isso. Então é um tamanho padrão que eu uso aqui para qualquer arquivo, só para fazer testes eu uso isso aqui. Mas é bom usar maior, que vai dar mais qualidade. Mas eu uso isso aqui que é o mínimo. Vou clicar em Create. Aqui já apareceu aquela opção que eu tinha falado do Artboard. Se eu quiser eu posso criar mais. Eu não vou mostrar muito isso aqui porque muito raramente a gente vai usar isso no Photoshop. Eu vou criar de novo aqui. Web. Eu vou desmarcar aqui. Create. Beleza, já saiu o Artboard. No Photoshop a gente tem o seguinte, a gente tem os menus aqui em cima e algumas opções de ferramenta aqui embaixo. Logo embaixo do menu, toda vez que eu clicar em uma ferramenta, ele vai aparecer opções extras que aquela ferramenta pode oferecer. No Photoshop eu gosto de trabalhar com essa abinha aqui aberta assim lado a lado. Eu acho melhor, mais confortável, menos confuso e às vezes esse meu monitor aqui eu consigo, mas se o seu monitor for menor, essas coisas aqui vão ficar para baixo. Tipo assim, ó, tá vendo? Meu notebook tá aqui em cima, eu já não conseguiria clicar direito aqui. Se você tiver um monitor pequeno, isso é ruim. E não tem opção de você mover para cima e para baixo, então com um scroll, então eu prefiro deixar aberto. Eu sempre deixo aberto, é costume meu, mas você pode deixar fechado também, não tem problema. Aqui, do lado direito, a gente tem os nossos painéis. Então aqui a gente tem um painel de cores, para trabalhar com cores, swatches. São painéis padrões que vão vir sempre abertos, tá? Biblioteca, com coisas que a gente já fez. Todas as coisas que eu já fiz em outros arquivos, vai ficar salvo aqui na biblioteca. Eu geralmente não uso essa biblioteca, é muito raro. Ajustes, que são opções de ajustes que a gente também vai ver isso mais para frente, vai usar bastante. Layers, que são as camadas. Isso aqui é a parte mais importante do Photoshop, que você tem que memorizar de qualquer jeito, que você vai usar isso aqui muito, tá? Canais para eu trabalhar com cores específicas e paths para quando eu criar traços ou fazer um desenho com a ferramenta caneta. E aqui vai aparecer os paths. Beleza, eu posso também trabalhar com isso aqui fechado, que aí eu vou trabalhar com os símbolos e os nomes. Depois que eu memorizar isso tudo, dá para usar tranquilamente. Mas eu prefiro deixar aberto, eu costumo deixar aberto pelo menos. Aqui é o histórico, que são todas as coisas que a gente faz no Photoshop. Ele vai salvando aqui toda vez que eu faço alguma coisa. Por exemplo, vou clicar nesse quadrado aqui, ó, vou clicar e arrastar e ele salvou. Cliquei e arrastei de novo, ele salvou outro. Aí é só clicar para trás que ele vai voltar os passos que eu fiz. Só que esses passos que eu fiz, eles têm um limite de 21 vezes, se eu não me engano, que é a quantidade de vezes que você dá Ctrl Z. O Ctrl Z é para você voltar. Só que no Photoshop, você quando aperta Ctrl Z, ele volta uma vez. Se eu apertar Ctrl Z de novo, ele volta de volta. Por que ele faz isso? O Photoshop entende que o Ctrl Z é um passo que você deu. E aí quando você volta esse passo que você deu, ele volta ao anterior. É meio confuso, né? O Photoshop, para você voltar mais de uma vez, você tem que usar um outro atalho, que é o Ctrl Alt Z, que aí ele significa voltar mais uma vez. Conseguiu compreender? Se eu dou Ctrl Z, ele volta, só que ele entende isso como uma ação. Porque o que acontece? O Ctrl Z é voltar uma ação. Só que se ele entende esse retorno de ação como uma ação, ele volta novamente. Basicamente é isso. Por isso que a gente tem que usar o Ctrl Alt Z. Se você não for familiarizado com atalhos, você pode vir aqui no menu Edit também. E a gente tem aqui, ó, Ctrl Z, que é o Redo Stat Change. E o Alt Ctrl Z, que é o Step Backward, que aí ele vai voltar de novo, tá vendo? Step Forward, ele vai para frente, Step Forward, ele vai para frente, Step Forward, vai para frente.
step backward para trás, step backward para trás. Um de state change, que ele vai voltar tudo. São essas opções de retorno. Eu uso só os atalhos, dificilmente eu uso outro. Tem aqui ó, o Shift Ctrl Z que ele vai para frente. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Shift Z, Ctrl Shift Z, Ctrl Shift Z. Eu só uso o Ctrl Z e o Ctrl Z. Eu dificilmente uso o Ctrl Shift Z. E aqui a gente tem as propriedades do nosso documento, não só do documento, mas toda vez que a gente estiver trabalhando com uma camada, com algum efeito em específico, aqui vai aparecer algumas propriedades que a gente possa vir a alterar. Para navegar com a tela do Photoshop, você vai usar os seguintes atalhos. Ctrl- para reduzir o zoom, para a tela ficar menor. Ctrl+ para dar zoom, então ela vai ficar maior. Vou até criar um quadrado aqui para você conseguir ver isso melhor. Ctrl+, Ctrl-. E aí, quando você estiver perdido e quiser ajustar isso ao centro da tela, você aperta Ctrl+0, que ele vai ajustar a tela. Ele vai ajustar o nosso trabalho ao centro disponível na tela. Se eu quiser trabalhar com a minha imagem com 100% o tamanho dela, 100% da qualidade que ela pode exibir, eu vou vir aqui nesse cantinho aqui embaixo, ó, tá vendo? E vou escrever 100%. 100, e vou dar Enter. E ele vai exibir a minha imagem com tudo que ela tem a oferecer. Quando eu abrir uma imagem normal, você vai conseguir ver isso. Ó. Eu vou vir aqui no menu File, Open, e vou abrir essa imagem aqui. E você vai perceber que aqui embaixo está escrito 12,5%. Significa que a minha imagem ela é muito grande, só que ela está sendo exibida num tamanho reduzido. Se eu apertar Ctrl-, vai reduzir mais ainda. Ctrl+, vai aumentar mais ainda. E Ctrl+0 vai ajustar ao espaço disponível que eu tenho na tela. Ele sempre vai ajustar ao espaço disponível que eu tenho na tela. Só que você tem que sempre ter em mente. Se eu estiver exibindo até 100%, eu vou estar vendo a minha imagem com a qualidade máxima que ela pode ser exibida. Então se eu clicar aqui e escrever 100% e dar Enter, ele vai dar esse zoom total aí e você vai ver isso aí. Para eu navegar com ele agora, eu não posso clicar e arrastar de qualquer jeito. Vai dar erro. Cancela isso aqui. Vai dar erro, cancela. Para eu navegar agora, eu vou ter que segurar a tecla espaço no meu teclado, que aí ele vai virar essa mãozinha aqui. Aí você pode clicar e arrastar, ó, e ele você vai conseguir visualizar. Você viu como a imagem está com a qualidade alta. Apesar dela já ter sido tratada no Photoshop, porque tá cheio de granulado. Não sei se você consegue ver, tem uns granuladinhos aqui. Significa que a imagem já foi tratada. Alguém mexeu, deu essa granulação propositalmente, tá? Não foi sem querer, foi proposital, muito provavelmente. Eu vou dar um Ctrl+0 agora e ele vai exibir assim. Já nem dá para ver o granulado, só no tamanho original mesmo. Para eu poder mover essa imagem, eu tenho que dar um clique nesse cadeado que está aqui na camada. Eu dou um clique e pronto. E agora eu posso mexer essa imagem do jeito que eu quiser. Ctrl+Z. Ctrl+Z. Ctrl-, Ctrl+, Ctrl+0. E se eu quiser mover, eu só vou conseguir mover ela se eu tiver acima da minha área de espaço. Então se eu der um pouquinho mais, aí eu posso mover. Se eu tenho ela aqui no meu espaço de trabalho total, eu não tenho nenhum porquê mexer ela, então o Photoshop não deixa. Mas se eu passar desse espaço, aí o Photoshop permite. Só dá Ctrl+ para você conseguir ver isso aqui. Sempre que eu passar de 100%, se eu botar aqui, por exemplo, 200%, aí a imagem começa a perder qualidade. A imagem fica distorcida, fica embaçada. Significa que eu passei dos 100% de qualidade que ela tem para exibir. Então sempre que eu passar de 100%, é porque a minha imagem vai começar a perder qualidade. Passei de 100%, perca de qualidade. Tenha sempre isso em mente. Por isso que é sempre bom
você está de olho aqui nessa porcentagem. Se você estiver exibindo 100%, é porque você ainda está na qualidade total que a imagem tem a oferecer. Se você passar disso, aí você perde a qualidade da imagem. Beleza? A gente continua na próxima aula. Vai testando esses painéis, vai abrindo, vai olhando o que o Photoshop tem. A gente tem vários menus aqui com várias coisas, vários nomes. Se você sabe um pouco de inglês, só de ler esses nomes você pode ter uma noção das coisas que você pode fazer. É bom você dar uma olhada nisso. Não precisa clicar e testar, mas só ler os nomes, opções que tem. Talvez você tenha uma ideia mais ou menos do que a gente pode ver e fazer no Photoshop. Faça esses testes, treine bastante essa questão da movimentação, da porcentagem. Testa isso com imagens com tamanhos diferentes, que isso vai te ajudar muito a ter outras percepções de uma imagem. Por exemplo, essa daqui ó, já está em 100%. E ela nem está no tamanho total da tela. Então se eu der um Ctrl 0, eu já perdi qualidade, que está em 131%. Se eu der mais, ó, já está em 200%. Já perdi qualidade pra caraca. 300%, 400%, 500%. Até virar pixel, ó. Já está aparecendo só pixel já. Significa que minha imagem já perdeu total qualidade. Isso no Ctrl 0. Eu tenho que dar Ctrl menos e trabalhar com ela 100%. Tenta sempre trabalhar com ela em 100%. Se a imagem for pequena, é ruim de trabalhar, mas tente sempre trabalhar com 100%. No máximo, 100%. Para você conseguir ver a imagem na sua total qualidade. Beleza? A gente continua então na próxima aula.